É. E tem uma apuração aqui da Thaís Bilenque bem curiosa e bem detalhada. Líderes descrevem como uma gincana e uma algazarra a correria na noite da última quarta-feira, aquela bagunça lá na Câmara, para que o Hugo Motta conseguisse reocupar a cadeira dele de presidente da casa. Bom, sob pressão de bolsonaristas que ocupavam a mesa diretora, a gente tem imagens daquela confusão toda da quarta-feira à noite, né? Motta perdeu o controle até da sala dele, que ficou lotada de deputados com cada grupo discutindo uma pauta sem orientação. Por exemplo, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, campeão de votos em 2022, insistiu em falar a sós com o Motta e acabou sendo recebido. Mas sabe onde ele foi recebido? No banheiro privativo do gabinete da presidência. Segundo relatos, Nicolas mencionava 1,5 milhão de votos que recebeu na última eleição para argumentar com Motta que precisava prestar contas aos eleitores. Ele dizia que não podia sair de lá sem o compromisso do presidente da Câmara de pelo menos aceitar a debater pautas bolsonaristas. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, subiu o tom com o presidente da Câmara. Os dois se desentenderam e Sóstenes foi negociar com o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, no gabinete dele. Depois pediu desculpas, perdão em público ao Hugo Motta. Aliados de Motta contam que chegaram a correr de mãos dadas entre gabinetes e o plenário para conseguir devolver a cadeira a Hugo Motta. Mesmo bolsonaristas se sensibilizaram com a fragilidade de Motta e teriam dito ao presidente que não queriam expô-lo. Os deputados relataram que o líder do Progressistas, doutor Luizinho, teve uma atuação heróica para ajudar Hugo Motta. Pouco antes dele entrar no plenário e se dirigir à cadeira da presidência, na mesa diretora, a confusão ainda estava instalada no gabinete. O Lira teria dito a ele: Hugo, se restabeleça um pouco e vá. Motta repetia que estava bem. O movimento dos bolsonaristas foi lido como desastrado, porque deputados que veem um ambiente agora menos favorável ao avanço da pauta da anistia. Sakamoto, relato aí bem preciso, bem detalhado da Thaís Bilenque e mostra realmente a fragilidade do Hugo Motta. Demonstra a fragilidade do presidente Hugo Motta. Ele vai ter agora um tempo para tentar se organizar, tentar refazer, tentar recolocar posições. Agora, o ponto é esse, ele vai ter que firmar posições e antes de posições de um presidente de sindicato dos deputados, que muitas vezes como o pessoal se referia ao próprio Arthur Lira, mas mais do que um presidente de sindicato de deputados, a gente precisa de um presidente de um dos poderes. Ele e o Alcolumbre são presidentes de um dos poderes. Independentemente de qualquer acordo fechado com qualquer pessoa lá dentro, ele tem uma obrigação com a Constituição brasileira. E isso parte, por exemplo, de você não aceitar golpismo, não aceitar e proteger a democracia. Antes de proteger os interesses dos deputados, é proteger a democracia. Aí você vai falar o seguinte: peraí, mas os deputados não representam a população, então proteger o interesse dos deputados não é proteger o interesse da população? Bem, se você acredita em história para ninar ou em ficções, eu sugiro Harry Potter e Crepúsculo, Agora, se você for ver como funciona a política, você vê que há um bom tempo existe uma dissociação entre o desejo popular e o desejo dos representantes eleitos democraticamente por esse povo. Muitas vezes, inclusive em pesquisa de opinião, a população, os eleitores apontam que, olha, os deputados e senadores, muitos deles, não são todos, deixando isso bem claro, representam primeiro a si mesmo do que aos outros. E aí o que a gente tem com isso? A maioria da população, você que está me acompanhando, você é a favor da jornada 6-1 ou acha que deveria caber um 5-2, ou seja, ter 2 dias por semana para descansar? A maior parte da população, a esmagadora maioria, é a favor do fim do 6-1. Agora, a esmagadora maioria no Congresso é a favor da 6-1. Vocês estão entendendo essa dissociação? A maioria da população, as pesquisas mostram, 55% é contra a anistia, 35% é a favor de anistia. Só que aí, o que acontece? No Congresso, o pessoal briga e quer fazer crer que a maioria da população é a favor. E não é. Você tem interesses lá dentro sendo jogados nesse meio. Então, é o seguinte, essa descrição precisa da nossa colega Thaís Bilenque serve para mostrar como é que funciona a cozinha desse processo decisório, que muitas vezes acontece à revelia do interesse público.
né? E aí o presidente Mota vai ter que ocupar o seguinte: entende-se que ele foi eleito com a plataforma, ele foi eleito para dar vazão para o interesse dos deputados, para fazer funcionar o regimento. Mas ele também foi eleito para proteger a democracia brasileira. E ele vai ter que fazer isso, independentemente das pressões de um grupo ou de outro grupo. Ele vai ter que defender a democracia brasileira. No próximo bloco falaremos que o Itamaraty convocou o chefe da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, para dar explicações sobre aquela postagem com ameaças de punição a ministros do Supremo Tribunal Federal. Fica aí que a gente volta já. Aqui na internet seguimos ao vivo. Ô, Sakamoto, se foi assim para a prisão domiciliar, imagine se o Bolsonaro for condenado, né, e preso efetivamente, for para um presídio, enfim, para uma sala. Eu até falei o seguinte, que numa coluna de hoje, Diego, que aquele ensaio de golpismo que houve no Congresso Nacional, com bolsonaristas assumindo e tomando de assalto as mesas diretoras da Câmara e do Senado, e repito, não é que eles tomaram de assalto para fazer um protesto, como já aconteceu 1 milhão de vezes no Congresso Nacional, e depois os presidentes falam, ok, vamos descer para votar, o pessoal desce, fica em obstrução, que é uma forma do regimento, de não querer votar, de atrapalhar a votação, mas não é daquele jeito. A votação é aberta, o pessoal entra em obstrução, tem formas e formas. O que eles fizeram foi outra coisa. O que eles fizeram foi tomar de assalto, meter uma faca no pescoço do parlamento e falar, daqui a gente não vai passar. Aqui a gente não vai sair enquanto não for aprovado a anistia para o Bolsonaro, o impeachment do Moraes, fim do foro privilegiado. Ou seja, atropelaram a democracia e demorou um tempão. A opinião pública começou a chiar, um monte de gente começou a chiar e aí o negócio acabou pegando corpo e foi, né? Saiu com dificuldade, pelo que a gente estava comentando. Agora, se o pessoal tá desse jeito, fazendo dessa forma, atropelando o próprio legislativo. Imagina quando o presidente Jair Bolsonaro tiver sua prisão decretada após a condenação, ou seja, não a domiciliar, xilindró. Imagina o que vai acontecer. Se esta é a mensagem que os políticos bolsonaristas passam, do tipo, olha, a gente não está nem aí com as regras, a gente vai atropelar mesmo, então é de se esperar que no momento da prisão do Bolsonaro a gente possa ter algo muito semelhante ao que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, né, que foi aquela cereja do bolo do golpismo. Então a gente vai ter que ficar de olho, Diego, as instituições vão ter que agir, vão ter que atuar de forma preventiva, vão ter que se preparar, porque a gente pode sim ter casos de violência, casos de depredação decorrentes disso. Os políticos falam, olha, eu não mandei ninguém fazer nada. Tem que ter punição agora também, né? Mas exatamente, né? Pelo contrário, se eles não forem punidos, você passa uma mensagem. Que mensagem? Pode fazer o que você quiser com a democracia, pode jogar ela no lixo que você não vai ser punido. E aí, se isso acontece com um político, as pessoas vão achar que acontece com elas também. O que acontece no final das contas? Os políticos dizem que não são eles que incitam a violência, mas é exatamente esse exemplo que eles dão que torna o padrão aceitável, esse padrão lá na base. Ô, Sakamoto, agora